Só voltando, né? A questão 8. Então, futebol. A rebeldia é que muda o mundo. Conheça a história de Afonsinho, o primeiro jogador do Brasil, né, futebol brasileiro, a derrotar a cartolagem e a conquistar o passe livre na década há exatos 40 anos. Pelé estava se aposentando para valer pela primeira vez. Então, com a camisa do Santos, porque depois voltaria a atuar pelo New York Cosmos, nos Estados Unidos, em 1972, quando foi questionado se finalmente sentia-se um homem livre. O rei respondeu sem titubear: homem livre no futebol só conheço um, o Afonsinho. Este sim pode dizer, usando as suas palavras, que deu o grito de dependência ou morte. Ninguém mais, o resto é conversa. Apesar de suas declarações serem motivos de chacota por parte da mídia futebolística e até os torcedores brasileiros, o atleta do século acertou e provavelmente acertaria novamente hoje. Pela admiração por um dos seus colegas de clube daquele ano, pelo reconhecimento do caráter e responsabilidade de um dos jogadores mais contestadores do futebol nacional, e principalmente em razão da história de luta e vitória de Afonsinho sobre os cartolas. Pessoal, é uma breve história, né? Realmente, quem não manja de futebol, quem não participa desse meio do futebol, ele tem algumas palavras que não vai ter dificuldade realmente de mostrar ou de entender, né? Como cartolagem, o rei do futebol, quem é. Então, requer um pouco de conhecimento, mas não muita coisa, muito a fundo, tá entendendo? Vamos ver o que a questão nos diz, para ver se nós temos capacidade de responder sem ter esse conhecimento profundo do futebol. O autor utiliza marcas linguísticas que dão ao texto um caráter informal. Uma dessas marcas é identificada em... o texto trata da história aí de um jogador que conseguiu sim derrotar a cartolagem do futebol, ou seja, os diretores do futebol. Mas a questão, ele fala de quê? De marcas linguísticas. Marcas linguísticas é o que eu estou falando de quê? De variedades linguísticas. Então é um texto longo que fala da cartolagem do futebol, fala de um jogador, fala de um específico do rei do futebol, né, de Pelé. Mas, no fundo do fundo, a questão só quer que você me diga qual desses trechos, que está representado aí até a letra E, trazem as marcas linguísticas de caráter o quê? Informal. Então eu quero que você me diga qual desses trechos aí a presença da informalidade na questão linguística. Vamos lá. Letra A, o atleta do século acertou. B, o rei respondeu sem titubear. C, provavelmente acertaria novamente hoje. D, Pelé estava se aposentando para valer pela primeira vez. Ou para admiração por um dos seus colegas de clube daquele ano. Pessoal, qual desses trechos aí, né, que estão expostos até a alternativa traz essa marca da informalidade? Letra D de dado. Tá aqui, essa é a marca da informalidade. O pra. Eu não já disse para você que isso aqui é informal? Seria o quê? Para, né? Então, esse sim seria a marca formal. Quando eu boto esse pra, eu trago para o meu texto essa informalidade, tá bom? Letra D de dado. Fácil, né? A questão, aparentemente, quando fala de futebol, né? Fala da questão da história do futebol, muitas pessoas iriam temer, porque não conhecem a história do futebol e não gostam nem de futebol. Mas a gente viu que a questão trata do futebol, porém, traz... É uma questão que não quer nada sobre o futebol, e sim sobre a linguagem. Tá bom? Letra D. Vamos adiante. Questão 9. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa, de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levo um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi.
essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Textinho bem curtinho, né? Que traz, vamos saber o que a questão nos quer. Um aspecto da composição estrutural característica do relato pessoal. Então, olha o gênero. Relato pessoal. Então, isso aí é um relato pessoal. Encontrado basicamente naqueles diários, né? Que as pessoas... Acho que hoje não tem... Dificilmente você encontra alguém que escreve em diário, mas antes era bem comum essa questão de escrever em diário. Mas vamos lá. Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS como modalidade falada da língua ele está preocupado na composição estrutural do relato pessoal, mas que o caracteriza, como modalidade o quê? Falada da língua. De novo, eu estou falando aqui de linguagem informal. Então, que é informal, que é a falada. Se fosse a formal, já seria diferente, tá bom? Mas eu quero a linguagem falada, a linguagem formal. Aí vamos lá. Predomínio da linguagem formal, antecortada por pausas. Vocabulário regional desconhecido em algumas variedades do português. Realização do plural conforme as regras de transição gramatical. Ausência de elementos promotores da coesão entre os eventos narrados. Ou presença das frases compreensíveis a um leitor iniciante. Pessoal, que características, né? Eu posso encontrar nessas assertivas aí que tratam que a linguagem é uma linguagem falada. Professor, mas toda a linguagem é falada. Mas quando eu falo da falada, eu estou me referindo à questão informal. Seria a letra D, a resposta, né? Letra A. Predomínio da linguagem formal. Entrecortada por longas pausas. Então, sair, brincar, de brincar, andar, tá entendendo? E olha as pausas enormes. Isso aqui é tipo de quê? Típico da fala. Quando você está falando, você utiliza muito essas pausas. Então, letra A. É uma questãozinha fácil, tá bom? Então, é um relato pessoal. Geralmente encontrado, como eu disse a vocês, em alguns diários, mas não necessariamente só em diários. Você pode relatar em outros meios, mas geralmente você escreve lá no seu diário dessa forma aí, né? Bem informalidade. Não esquece, não tá nem aí para a questão formal, tá bom? Vamos questão 10. Ele era inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo. Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829 e 1877. Ainda vamos falar sobre ele. O conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira, como temas nativos, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor da peça de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizado. Então, cara da literatura aí, né, o José de Alencar, que tem muitas obras. Iremos falar dele também. Mas vamos ao que a questão nos pede. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e a futura digitalização de sua obra, depreende-se que, então, trata do José de Alencar, né, mostra os seus feitos, e também da futura digitalização da obra. Eu posso compreender que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou a vasta obra literária como temática atemporal.
ou a divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial, ou letra D, a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade do Brasil, ou o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por uma temática indianista. Pessoal, quando eu digitalizo a obra de alguém, por mais que alguns contestem, mas eu quero, quando eu digitalizar, por exemplo, no exemplo aí do José de Alencar, você digitando ele, você preserva, de uma certa forma, a memória linguística, porque ela não vai se perder. Essa identidade nacional ela vai permanecer. Então, letra D de dado, tá bom? Com essa questão, a gente fecha, né, as nossas questões de hoje e vamos para o assunto, tá bom?